O exército israelense fez divulgação oficial no início da noite de quarta-feira, pelo horário de Tel Aviv, declarando que uma nova invasão terrestre foi lançada em Gaza, recapturando parcialmente uma área-chave no território, um dia após lançar um grande bombardeio aéreo pesado na faixa contra os terroristas do Hamas. A operação seguiu o bombardeio renovado de Israel em Gaza no dia anterior, quebrando definitivamente o frágil cessar-fogo com o Hamas, após os terroristas se recusarem a obedecer os acordos. Israel então acusou Hamas de se recusar repetidamente a libertar reféns e rejeitar ofertas de mediadores. O Hamas, por sua vez, culpou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de derrubar unilateralmente a trégua e colocar os reféns em risco de um destino desconhecido. As forças de defesa de Israel disseram que suas tropas iniciaram atividades terrestres direcionadas no centro e no sul da faixa de Gaza para expandir a zona de segurança e criar uma zona tampão parcial entre o norte e o sul de Gaza. Como parte das atividades terrestres, as tropas expandiram seu controle ainda mais para o centro do corredor de Nezarim. Pelo acordo de cessar-fogo de janeiro, Israel se retirou do corredor Nezarim, uma importante faixa de terra que divide Gaza ao meio, separando o centro da cidade de Gaza e o norte de Gaza das partes sul da faixa que faz fronteira direta com o Egito. Embora Israel tenha se retirado do corredor, contratantes militares estrangeiros continuaram operando em postos de controle entre o norte e o sul de Gaza, buscando vigiar e estabelecer vigilância secreta no local. Depois que a trégua entrou em vigor, centenas e milhares de palestinos atravessaram o corredor a pé, de carro, em alguns casos de burro, muitos deles retornando para suas casas que haviam sido destruídas após 15 meses de bombardeio israelense contra os terroristas. Muitos desses indivíduos que pertenciam ao norte da faixa de Gaza foram impedidos no início de se movimentarem no próprio território pelos terroristas do Hamas para servirem de escudo contra os ataques justificados de Israel. A nova ofensiva terrestre ocorreu depois que Israel bombardeou Gaza com ataques aéreos durante a noite e até terça-feira, matando mais de 400 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, e, pasmem, controlado pelo Hamas, em um dos dias mais duros da guerra. Nesta quarta-feira, as Nações Unidas disseram que um de seus, abre aspas, trabalhadores humanitários, fecha aspas, foi morto por uma munição explosiva na casa de hóspedes da ONU, no centro de Gaza, e outros 5 ficaram feridos. A ONU sempre foi reduto de terroristas em Gaza. Grande parte dos reféns mantidos pelo grupo estava em instalações da ONU, onde sofreram torturas, crimes sexuais e abusos psicológicos. Enquanto isso, a guerra renovada atraiu milhares de manifestantes ao parlamento israelense, o Knesset, em Jerusalém. Críticos do governo de Netanyahu acusam o primeiro-ministro de usar a guerra para reforçar sua coalizão instável. A declaração militar israelense veio depois que o ministro da Defesa, Israel Katz, alertou na quarta-feira que os moradores de Gaza pagarão o preço total se os reféns israelenses não forem devolvidos e o Hamas continuar governando na faixa. Uma autoridade israelense disse na terça-feira que os ataques aéreos em Gaza foram a primeira fase de uma série de ações militares de escalada destinadas a pressionar o Hamas a libertar mais reféns, marcando um retorno à visão de Netanyahu de que a pressão militar é a maneira mais eficaz de garantir a libertação de reféns. Até agora, o exército israelense trouxe apenas 8 reféns vivos de volta a Israel, dos 251 feitos pelo Hamas e seus aliados em 7 de outubro de 2023, devido às ameaças de execuções pelos terroristas. A grande maioria foi libertada como parte de acordos de cessar-fogo, em troca de prisioneiros palestinos. No último encontro entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu, o americano deu carta branca para Israel avançar com as suas operações contra os terroristas Houthis. A primeira medida de Trump foi agilizar cerca de 4 bilhões de dólares em assistência militar a Israel, acrescentando que o embargo parcial de armas imposto pelo ex-presidente Joe Biden havia sido revertido.
Netanyahu agradeceu então Donald Trump pelo envio de munições retidas pelo governo Biden, o que ajudaria a terminar o trabalho contra o eixo terrorista do Irã. Netanyahu, há muito tempo, expressa sua oposição ao Irã, seu programa nuclear e seus representantes, que inclui o grupo terrorista Hamas, com o qual Israel luta na faixa de Gaza desde outubro de 2023. Israel havia desferido um golpe poderoso no eixo terrorista do Irã desde o início da guerra em Gaza, referindo-se ao que Teherã descreve como seu eixo de resistência, incluindo Hezbollah no Líbano e os Houthis do Iêmen.